Lifting não cirúrgico. Você já ouviu falar dessas 3 palavrinhas? Combinam muito bem e só de falar que não é cirurgia e é lifting, a gente já está atenta com tudo que fala nas mídias, na rede social. Então, hoje, o nosso tema do Beleza na Lata é lifting não cirúrgico. Eu quero te aproveitar aqui e te convidar para curtir, compartilhar, tocar aí o sininho, tecla no sininho, porque você vai ficar sempre sabendo de tudo que é novidade na área da beleza. Eu, doutora Cristiane Sonsino, estou aqui com a minha colega, doutora Gisela Garcia Coan, e juntas fazemos o Beleza na Lata, né, Gi? Hoje falando da melhor tecnologia, com quem mais entende. Com quem mais entende de lifting não cirúrgico. É isso aí, vamos passar a bola para ela? A nossa convidada, ela é muito especial. Por quê? Doutora Daniela, fisioterapeuta, minha colega de profissão, Dani, e ela é extremamente importante, sabe por quê? Porque ela fala da tecnologia que realiza lifting não cirúrgico. Então, seja muito bem-vinda, doutora Daniela. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, a sua empresa, de onde você vem e qual tecnologia é essa que promove lifting não cirúrgico. Claro. Então, meu nome é Daniela, sou fisioterapeuta há 20 anos, formada em Santos, trabalhei durante muitos anos em clínicas de dermatologia, em cirurgia plástica, com pós-operatório e com muitas tecnologias. E há quase 5 anos eu ingressei aí, fiz uma mudança na minha carreira e comecei na Mers Aesthetics, que é uma indústria alemã, então trabalho hoje há quase 5 anos na Mers, como consultora de negócios de Ulthera, Ulthera, que é o único ultrassom microfocado que faz esse tratamento, esse lifting não cirúrgico, que tem comprovação científica, que tem lifting, que tem artigos publicados, que tem o FDA, e o único que tem visualização. Por isso ele entrega muito mais resultado, por isso ele entrega muito mais segurança para o paciente. Então, trata-se de um ultrassom microfocado. Exatamente. Acho que a gente pode falar o que é um ultrassom microfocado. Então, o ultrassom microfocado é um aparelho que o que ele faz? Ele entrega energia, pontos de coagulação, pontos térmicos nas profundidades da pele. E com a visualização, o que você promove com isso, Você consegue visualizar as camadas onde você está atingindo com essa temperatura. Então, a gente está falando de uma temperatura entre 60 e 70 graus. Então, é uma temperatura super importante, que em estudos a gente sabe que é a temperatura ideal para a desnaturação do colágeno. Então, a gente consegue com isso definir, programar o tratamento para o paciente. Então, se a gente quer esse efeito lifting, então a gente quer fazer o quê? A gente quer trabalhar o SMAS desse paciente. A gente quer fazer aquele efeito, a gente brinca, o efeito de grampeamento, das fáscias musculares. Então, a gente consegue, com a visualização, saber que a gente está entregando exatamente ali na camada, superficial do músculo. Ou se é uma paciente bochechudinha que quer fazer aquele efeito bichectomia-like ou uma papada, fazer aquela retração, aquela compactação da gordura, lembrando que a gente não faz apoptose, a gente não faz morte celular, o ultrassom microfocado não tem esse princípio, esse nem objetivo, lipólise. Não faz lipólise, mas ele faz o quê? Uma compactação. Então, ele trata, sim, essa gordura compactando, se assim for necessário, porque muitos pacientes também são contraindicados para fazer ultrassom microfocado, porque os profissionais olham e falam assim, não, esse paciente é muito magrinho, já tem um rostinho mais caído, se eu consumir gordura, o que vai acontecer? Vai ter aquele efeito de desabamento, que é o que a gente não quer, que é o efeito inverso do que a gente procura, no paciente. Mas se o paciente tem aquele rosto mais pesado, mais rechonchudinho e quer fazer aquele efeito, então sim, a gente consegue fazer. E estímulo de colágeno. Então, a gente trabalha essas 3 camadas. Derme profunda para estímulo de colágeno. Gordura para esse refinamento, esse slimming face, essa compactação de papada, por exemplo, e também o SMAS para esse efeito de grampeamento, esse efeito lifting não cirúrgico.
Eu tenho essa tecnologia, assim, a minha opinião é que é uma tecnologia ouro hoje. Sim. Assim, os resultados são comprovados, você disse, não, é aprovado pelo FDA e tudo, mas ao tempo que ele já está no mercado, a gente já consegue ver esse resultado clínico, né? Sim, a gente já consegue ver isso, sem estudos clínicos, a gente já consegue ver esses resultados em pacientes, porque a gente vê hoje que esse é o caminho, né? Não muda a fisionomia de ninguém, é algo que você fica mais jovem, mais bonita, né? Não é só mais jovem, é mais bonita também, porque você, né? Você recoloca também essa pele, né? E com naturalidade. E com muita naturalidade, que é o que se busca hoje, né? Você consegue tudo isso com esse equipamento. Eu só queria tirar a dúvida, às vezes as pessoas que estão assistindo a gente não são profissionais, então fica uma dúvida quando se fala em ultrassom microfocado, o diferencial do equipamento que você trabalha realmente é a visualização da camada onde você quer trabalhar e você quer atingir, né? O profissional quer trabalhar uma determinada camada, quer ter segurança que ele chegou na camada que ele quer, e esse é o único equipamento que permite que isso seja feito, né? Mais ou menos isso? Exatamente. Esse é o principal, né, diferencial, que é a visualização, porque realmente, como eu disse, você entrega na camada, você visualiza onde você está entregando, né? A gente fala que as outras tecnologias, é um trabalho no escuro, né? É como se você estivesse trabalhando vendada, porque você não sabe exatamente onde você está entregando. E em relação à segurança também, porque você consegue visualizar ossos, você consegue visualizar vasos, né? Então, você consegue visualizar se você não está indo muito profundo no músculo, de repente pegando uma inervação, né? E tendo um efeito adverso que não é agradável, né? Que vai te causar um problema futuro maior. Então, você tem todas essas questões com a visualização. Mas também, como você mesmo disse, o Thera, ele tem muito estudo. Por quê? Ele é o único ultrassom microfocado que é comercializado, fabricado por uma indústria. E a Merus, como é uma indústria alemã, tem um cuidado muito grande com essa questão científica. Então, assim, o tempo todo estão saindo novos estudos, os próprios médicos, speakers, enfim, que trabalham junto da gente, estão lançando novos protocolos. Então, é um protocolo de slim face, é um protocolo de afinamento de nariz, e eles não fazem só o protocolo e lançam para o público. Eles fazem, publicam e aí sim desenvolvem, né, essas técnicas. Então, te dá um respaldo muito grande, fora que o Thera é uma tecnologia mãe, né? Então, foi o primeiro ultrassom microfocado. A tecnologia é patenteada, a tecnologia de visualização, por isso que nenhum outro tem. E essa questão, inclusive do FDA, né, é super importante também, porque quando você vai, por exemplo, num congresso internacional, nos Estados Unidos principalmente, né, que tudo precisa ter a aprovação do FDA, só o Thera é falado. Então, por isso que tem hoje mais de 50 estudos publicados relacionados ao Thera, não só o Thera puro, mas o Thera junto com toxina, o Thera com bioestimulador, o Thera. Então, todas as associações são muito bem-vindas. Então, nós temos consensos, nós temos estudos split face, nós temos várias evidências comprovando o resultado, porque são muitos anos de pesquisa, muitos anos são mais de 2 milhões de tratamentos realizados hoje com o Thera no mundo todo, e é uma tecnologia realmente premium, como você disse, é o gold standard do ultrassom microfocado. Para quem quer saber, é a tecnologia das famosas, tá? Se todo mundo quer saber o que as famosas fazem, né? Quando a gente fala de uma famosa aqui, né? As pessoas querem saber, gente, essa é a tecnologia das famosas. Porque as associações terapêuticas, elas são muito importantes. E o equipamento fazendo esse resultado expressivo em pouco tempo, porque no primeiro dia a gente já observa uma retração, né, importante do tecido, da compactação da gordura, o efeito lifting nos temismas, né, então, e do próprio colágeno, né, então a gente no dia já vê essa retração, e o que é mais interessante é que esse efeito, ele vai sendo trabalhado ao longo dos meses, né? Eu gostaria que você falasse os períodos e o que acontece com o tecido
quando a gente tem um pós-aplicação de microfocado. Sim, é exatamente isso que você falou. Quando a gente faz o Ulthera, quando você entrega esses pontos térmicos, né, nas profundidades, você tem esse efeito imediato realmente. Essa resposta imediata dessa retração, né? O paciente, ele sente como se ele tivesse... Tem muitos pacientes que falam assim, nossa, eu sinto como se tivesse feito uma musculação, né? Não é uma coisa de dor, mas é aquela sensação de... Eu trabalhei a minha musculatura, né? Eu sinto que algo levantou, né? Que deu um up. Só que esse não é um efeito, isso é um efeito imediato. Esse não é o efeito que a gente espera. Então, a gente tem uma curva de melhora desse paciente que... A gente fala uma média de 3 meses, né? Até por conta do estímulo de colágeno, que a gente sabe que tem, né, esse tempo, né, do processo inflamatório, enfim, até 3 meses. E depois a gente tem estudos, inclusive, que tem uma sustentação desse resultado, e até melhor às vezes, porque tem pacientes que são respondedores tardios, né? Então, tem pacientes que demoram um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, para ter essa resposta final, digamos assim, que a gente nem fala que é final, né? Está sempre em evolução. E essa sustentação, ela permanece em torno de 1 ano, que a gente fala um tratamento anual, né? 1 vez ao ano, mas em muitos casos perdura até mais tempo que isso. A gente vê em estudos que após 1 ano e meio, você não está tão bem quanto, vamos supor, com 6 meses do tratamento, mas você não voltou aquele nível de flacidez que você tinha antes de fazer o Ulthera. Porque você está estimulando o colágeno, né? A gente está perdendo colágeno no dia a dia, né? Ninguém está ficando mais jovem ao passar dos anos. Mas você faz esse banco de colágeno, né? Que todo mundo gosta de falar muito, tanto com os bioestimuladores, quanto com os tratamentos de equipamentos mesmo para estímulo de colágeno. Então, não é um tratamento que a gente fala assim, não é um tratamento maquiagem, né? Que vai durar só naquele efeito período. Cinderela. Não é só um efeito Cinderela. Isso, é um efeito duradouro que vai permanecer. Lógico, a gente precisa fazer mais vezes, sim, porque estamos em constante processo de envelhecimento, né? Mas a gente tem resultados muito bons e se mantendo durante muito tempo. Eu acho que... Você ia falar alguma coisa? Não, pode falar. As pessoas têm muitas dúvidas com relação assim. Bom, quando a gente fala de bioestimuladores de colágeno, a gente tem tecnologias diferentes. Sim. A gente tem os que são injetáveis e a gente tem os equipamentos. E sempre existe a dúvida de qual fazer, né? Então, até onde a gente sabe, a ideia seria associar, né? Seria o melhor a se fazer. Mas qual a sua opinião sobre isso, assim? Existem regiões que vocês indicam fazer... ultrassom microfocado, por exemplo, essa área de lifting que a gente não vai aplicar nada. Não vai bioestimular, né? Bioestimular, né? Mas que regiões você acha assim que seria... Como é que seria feita essa associação? Vamos dizer assim. Tá. Então, poderia assim, ser na mesma sessão? Sim. Tá. Com bioestimulador principalmente. Na Merus a gente tem os injetáveis também, né? Inclusive o Radiesse, que é hoje líder no mercado de bioestimuladores. E o ideal, quando você fala de bioestímulo, é quanto mais estímulo, melhor, né? Então, se o paciente, se o profissional acha por bem indicar no mesmo momento, assim, tem um ganho muito grande na produção do colágeno, porque o processo de estímulo dos dois são diferentes, né? Mas eles se associam e causam um estímulo de colágeno ainda maior, uma produção de colágeno ainda maior. Então, algumas áreas realmente, como você comentou hoje, não é feito o bioestimulador, por exemplo, pálpebra superior, inferior, um lifting de pálpebra, mas a gente pode associar, por exemplo, com a toxina botulínica, né, que é muito bem-vindo. Então, tem muitos profissionais que estão fazendo, inclusive, protocolos. Às vezes não faz na mesma sessão, por causa do aquecimento do aparelho, né, por conta da toxina, mas a gente tem, inclusive, em consenso que você pode, sim, associar todos eles, são muito bem-vindos. Então, por exemplo, uma área de lifting de sobrancelha, de pálpebra inferior, que é uma área, assim, que é difícil de tratar, né? O injetável, o que você usa? Toxina em alguns pontos mais avançados, mas para tratar esse craquelado, às vezes um preenchedor, mas às vezes você não quer preencher, você quer melhorar só a qualidade de pele, você quer melhorar aquele aspecto e não quer fazer um laser ablativo, por exemplo, né? Não quer ter um pós. Então, quando você faz um ultrassom microfocado nessa área, você não tem pós.
E é muito comum também paciente que, por exemplo, tem medo de agulha, não quer injetar nada, ou então até por conta de exageros que a gente vê em rede social, hoje em dia a gente tem tudo na mão, né? Então, às vezes o paciente vem e fala assim, ai, não quero. Não precisa não se quero afastar preencher, das atividades, né? Não preciso. Então, assim, muitas vezes ele quer fazer só tecnologia. E o Thera é uma tecnologia que você não precisa se afastar, não tem um pós, não tem um pré, né? Você não precisa, eu preciso ficar sem tomar sol para fazer o Thera. Ou, o meu fototipo é alto, será que eu não vou hiperpigmentar? Não tem hiperpigmentação. Essa é a pergunta que o pessoal me faz bastante. Quem tem melasma, principalmente, né? Sempre pergunta, posso fazer, uma vez que a pessoa assiste e fala, será que esquentando a pele, esquentando a 60 graus, né, com pontinhos de coagulação, vai piorar meu melasma? Sim, não tem indícios de piora de melasma com ultrassom microfocado. Mas como você disse, é um aquecimento muito grande. Então, assim, depende muito da indicação do profissional. Tá? Se ele achar por bem, por exemplo, tem pacientes que são extremamente sensíveis ao calor. Sim. Né? E que mesmo o Thera sendo entregue na profundidade, o transdutor que é mais superficialzinho ali, que trata a derme profunda, faz uma hiperemia, né? Fica vermelhinho e tudo. Mas, então depende muito da indicação. Tá? Não tem indícios de que você vai piorar o melasma, mas a gente sempre fala que tem que ter o bom senso para não reativar realmente quem o tem melasma. Fazer um preparo também, né? Quem tem melasma tem que gerenciar sempre, Isso que eu ia falar, gerenciar antes. Exatamente, mas ele não atinge a epiderme, né? O Thera, ele vai mais profundo, ele tá ali, a profundidade mais superficial dele é 1,5 milímetro. Então, em teoria, a gente não tem problema com isso, a gente não vê esse aumento do melasma por Thera. Eu gosto muito de ver o resultado do Thera em contorno, que eu acho tão difícil. Eu acho que são coisas tão difíceis de se tratar. Pescoço, contorno. E essa regiãozinha onde a pele é muito fininha, e ele dá um resultado que eu não Colo a gente também não vê. dá um resultado muito bom nessas slip lines. E então, assim, são áreas que é o que você disse, são áreas difíceis, de difícil tratamento, que às vezes a gente não tem muito o que associar, junto, mesmo associando a injetáveis, né? E com o Thera você tem um ganho muito bom, tem um resultado muito bom, associando ou não, né? Nessas áreas que são áreas mais delicadas, mais finas, né? Que precisam desse estímulo mais intenso. É verdade. Então, o ultrassom microfocado, para quem está acompanhando a gente e não é da área, né, área técnica, ele faz os pontinhos, né, de microcoagulação, e esses pontinhos gerenciados aí pelo processo de alta temperatura, eles geram uma inflamação que promove síntese de colágeno e elastina. Mas também a doutora falou claramente, a doutora Daniela, sobre a atuação no sistema SMAS. E a gente quer mostrar aqui para você o que é o sistema SMAS. O Danilo vai colocar uma imagem da anatomia, onde a gente tem as camadas da pele e a gente tem esse sistema SMAS. Doutora, o sistema SMAS, ele é considerado uma película que está acima do músculo, é isso? Exatamente, é uma aponeurose, né, que fica acima do músculo, e essa cobertura que tem no músculo, a gente sabe que, inclusive, em centro cirúrgico, os cirurgiões plásticos, eles usam o bisturi elétrico quando fazem o lifting cirúrgico, fazendo pontinhos de coagulação para fazer justamente essa retração muscular. Retração muscular. Então, é isso que a gente faz, por isso que é considerado lifting não cirúrgico, né, a gente tem a aprovação da FDA para lifting não cirúrgico justamente por isso, porque a gente entrega esse mesmo tipo de ponto de coagulação fazendo essa retração. E aqui na imagem a gente consegue ver. Então, a gente tem as camadas da pele e o que a gente chama de SMAS. O SMAS é essa película que está acima do músculo. E é importante a gente falar dessa tecnologia de lifting,
Porque hoje a gente fala bastante no preenchedor, a gente fala bastante no fio, e às vezes eu noto o paciente muito insatisfeito, às vezes até com o fio, porque ele fala assim, poxa, não durou muito, não segurou, né? Porque é difícil segurar, você ter algo que dê essa sustentação, enquanto que quando a gente trabalha o bioestimulador de colágeno, você está trabalhando qualidade de pele e tendo fibras que ajudam num leve preenchimento, mas na estruturação dessa pele. E daí você começa a trabalhar a base, né? Ou seja, eu vou construir uma pele numa base que tem como sustentar isso tudo, porque quando a gente está envelhecendo, a gente tem o face melt, né, que é o derretimento da face. Então, a gente tem o jaw, a pele vai caindo, né, e as mulheres percebem muito. Queixinho duplo, que pode ser mais pela gordurinha, mas esse derretimento todo. O mais interessante que a gente observa é isso, é conseguir trabalhar camadas profundas, né. É difícil uma tecnologia... Exatamente. Tipo difícil, eu acho que não existe. A gente não tem outra tecnologia. Uma tecnologia que trabalhe isso. Essa profundidade, a gente não tem outra tecnologia. Então, a gente tem muitas tecnologias que também estimulam colágeno, né? Então, são o caso dos lasers, também estimulam colágeno, as radiofrequências, que são equipamentos muito bons, só que eles trabalham ali muito próximo da pele, né? E eles fazem o calor, inclusive entregam o calor da pele para baixo, né? Com o Thera, a gente consegue justamente chegar numa profundidade onde nenhum outro equipamento consegue, né? Então, a gente vai na base, exatamente, na base da entrega para fazer esse efeito que a gente não consegue, porque é aquilo que a gente fala, não adianta a gente só tratar a superfície, se por dentro tiver tudo flácido. E a gente sabe que no envelhecimento a gente tem perda óssea, a gente tem esse derretimento, né? A musculatura vai afrouxando, então tudo afrouxa, não é só pele, né? Antigamente você achava que era só a pele que estava desabando, então vamos tratar a pele, né? Mas a gente sabe hoje que são camadas, então quanto mais camadas você tratar, melhor. Então, por isso que hoje eu vejo como uma necessidade básica numa clínica ter um bom ultrassom microfocado. Exato. E o melhor ultrassom microfocado, desculpa os concorrentes, mas é o Thera. E eles chamam de pro-aging, né? Sim. Porque antigamente se falava muito anti-aging, mas como a gente não vai conseguir parar esse envelhecimento, porque é cronológico e a gente vai envelhecer mesmo, ano que vem a gente tá com uma outra idade, né, Gi? Então a ideia é um pro-aging. Pro-aging é esse conceito da gente envelhecer bem. E trabalhar prevenção. Né? Claro, que é o melhor remédio, é o melhor tratamento, é a prevenção. Então, não esperar como antigamente, que as pessoas não tinham tanta, né, não existia essa gama, né, de recursos que hoje a gente tem. Então, chegavam lá nos seus 60 anos já com aquela sensação de derretimento e ia para uma cirurgia plástica. Então, hoje a gente está vendo, não que não se faz mais cirurgias plásticas, mas as cirurgias são cada vez mais minimamente invasivas e cada vez mais postergadas, né? Então, antes, o que uma paciente, às vezes, começava a pensar em cirurgia com 50, 55 anos, hoje as pessoas estão pensando lá com 70, né? E mesmo as que fazem antes, porque, lógico, tem muito de pele, tem genética também envolvida, não é só o cuidado, né? Então, às vezes, a pessoa tem, por exemplo, a pálpebra muito flácida, né? E aí, mesmo com o Thera, mesmo com todos os tratamentos não invasivos, a indicação é cirúrgica, né? Isso, às vezes, uma pessoa super jovem. Eu tenho colegas, amigas que já fizeram bléfaro com 30 e poucos, 40 anos, porque já tem uma flacidez genética ali por trás. Mas aí fez a manutenção disso com algo não invasivo. Então, o Thera também vem muito em associação com a cirurgia, no pós-cirúrgico, né? Hoje a gente tem muitos cirurgiões plásticos fazendo o Thera, porque é justamente isso. O paciente, ele faz a cirurgia, não significa que ele vai ficar lindo para sempre, com aquela... Até porque eles têm um limite, né? Eles não podem repuxar a pessoa inteira sem ficar com nenhuma ruga, sem ficar repuxar sempre, com muita frequência. E nem o tempo todo. Exatamente. Então, assim, você faz o lifting
pode sobrar um pouquinho de pele, é natural que sobre um pouquinho de rugas, um pouquinho, né? Senão fica aqueles rostos... vai retirar o excesso de pele no lifting cirúrgico, exatamente, né? Mas vai continua se tratar tratando a pele posteriormente com um equipamento desse, uma tecnologia dessa. Exatamente, bioestimulando. Não falo só equipamento, né? Uma tecnologia dessa, que são os bioestimuladores, o Ulthera, o Radiesse. E eu li também que, nossa, é a tecnologia que, em quantidade de colágeno tipo 1, é uma das que mais promove a produção, né? O estímulo desse colágeno tipo 1, que é o mais efetivo para nossa beleza, né? Exatamente. E o Ulthera, ele tem um diferencial comparado aos outros ultrassons microfocados, que ele entrega os pontos de coagulação com muita precisão. Né? Então, ele é muito preciso, os pontos são sempre na mesma temperatura, não tem aquela questão de, será que eu estou entregando a energia corretamente? Porque é tudo muito estudado. Né? Então, até essa questão de comparação com os pontos de coagulação, o tanto de energia que está sendo entregue, essa preocupação, é realizado todo um estudo comparando quantos pontos de coagulação tem que ter por transdutor, porque isso é uma curiosidade para quem é profissional da área de saúde e que trabalha com equipamento. Às vezes me perguntam, e por quê? Porque tem muitas diferenças entre um ultrassom e outro. Então, muitos dos concorrentes têm transdutores que são os, para quem não sabe, né, que são aquelas ponteiras, né, que fazem o tratamento, né, que tem os disparos de ultrassom microfocado. Então, esse transdutor do Ulthera, ele tem menos disparos, não tem menos pontos de coagulação. Cada disparo tem mais pontos de coagulação do que do concorrente, mas tem menos disparos. E por quê? Dentro desse transdutor, a gente tem uma cerâmica que faz a convergência da temperatura. Então, no transdutor de Ulthera, você tem o ultrassom colimado, que é o de imagem, e o ultrassom microfocado, que é o de tratamento. Quando ele faz essa convergência de temperatura nessa cerâmica, há um desgaste nessa cerâmica, né? Então, a cada disparo, você está fazendo um desgaste, porque é uma temperatura, né, que você está entregando ali. Quando você faz esses pontos de coagulação, e por isso tem muito estudo, a gente sabe que a gente não poderia ter 10, 20, 30 mil disparos nesse transdutor. Então, é um número mais limitado de disparos para ter mais segurança, para ter a certeza de que você está entregando a mesma energia, os mesmos pontos, com a mesma assertividade, com a mesma segurança, desde o primeiro disparo até o último disparo do transdutor. Então, isso é super importante também para o resultado e para a segurança, né, do paciente. O resultado é fantástico, né? Porque... E aí está explicado o porquê do resultado deles ser superior. Eles têm parâmetros que conseguiram já testar, né, dentro da bioengenharia para otimizar e para ter resultados melhores. E continuam testando, né? E continuam pesquisando. Né, isso que é muito interessante, né? Ao passo que surgem outras tecnologias, ele está sempre se adequando a tudo isso, né? Quais associações podem ser feitas e tudo que pode ser melhorado, né? Sim, isso que é muito interessante da empresa. Quais são os novos protocolos que a gente pode lançar, porque são comprovados. E assim, a gente sabe que a Anvisa tem, né, não é tudo que, não é fácil, né, ser lançado nada, né, ser aprovado, mas o FDA é muito mais, né? Por isso que só o Ulthera tem FDA, porque assim, é muito difícil ter a aprovação do FDA. Então assim, para cada protocolo, para qualquer coisa que a gente coloca na máquina, para a gente falar, eu como MERS, vir aqui falar para vocês sobre alguma coisa de Ulthera, tudo tem que ter muito estudo, tudo tem que ter muito embasamento, tem que ter aprovação. Né? Então, a gente tem muito artigo com estudos off-labels, por exemplo, e que a gente não sai divulgando. Então, muitas vezes, até os profissionais perguntam, mas faz isso aqui, eu vi em tal lugar. E a gente tem até artigos, a gente solicita para a MERS, eles enviam para o profissional artigos científicos com aquele estudo, mas são protocolos off-labels que ainda não tiveram aprovação pelo FDA. Então, como não teve aprovação, a gente não pode lançar isso daí como, sabe, uma divulgação no mercado. Então, assim, eles são muito criteriosos. Tudo é fabricado nos Estados Unidos, né? A indústria, a fábrica do Ulthera fica nos Estados Unidos. A MERS, ela tem
3 países que tem as principais fábricas, né, que é a Suíça, Estados Unidos e a Alemanha. E o Ultera, ele é fabricado todo nos Estados Unidos. E o que eu acho muito legal também, para quem é profissional e que trabalha com equipamento, sabe o quanto é interessante isso. Lá você consegue ter todo o histórico do paciente. Então, dentro da máquina, fica gravado todo o histórico do paciente, tudo que ele fez ali. Então, quais transdutores ele usou, quais áreas, quantos disparos foram utilizados por área, qual a energia foi entregue naquela área. E aquilo ali fica registrado na máquina. E fora que tudo é feito online, digamos assim, né? Então, a gente tem a chave de ligação que a gente brinca, né? A Silver Key, que é a chave de Ultera, é um pendrive prateado. E dentro desse pendrive, a gente consegue todas as informações. Então, se eu preciso fazer uma atualização, né? Os Estados Unidos manda para a gente por e-mail, a gente atualiza todas as máquinas com os novos protocolos, com o novo software. Então, uma máquina que está sempre se atualizando, né? Então, isso é muito interessante também para quem investe, né, num equipamento. Não é aquela coisa de toda hora você ter que trocar por um outro melhor. Né? Ele mesmo se readequa aos melhores protocolos, ao melhor software. Então, é bem interessante. E a associação, você falou, né? A gente está lendo os artigos, muito segura, com bioestimuladores. Quando eu já falo do preenchedor, em que momento entra o preenchedor na associação com esse ultrassom microfocado? Então, falando em associação no geral, sempre quando a gente vai pensar em tecnologia e injetável, é sempre tecnologia primeiro, injetável depois. Isso com o Ultera segue da mesma forma, tá? Então, sempre o Ultera antes, depois o Radiesse, por exemplo, né, o bioestimulador. Quando a gente fala em preenchedor de ácido hialurônico ou até mesmo a toxina, a gente tem num consenso em estudo dizendo que você pode fazer inclusive no mesmo dia, em qualquer uma dos momentos que você preferir. Mas até por um critério de segurança, a Mer se posiciona de que forma? Isso até por relatos médicos, relatos de profissionais que utilizam a máquina há muito tempo. É preferível fazer primeiro a tecnologia e 15 dias depois fazer o ácido hialurônico ou a toxina. Ou se já fez a toxina, se já fez o ácido hialurônico, 15 dias após, tá? Então, ter essa margem aí de intervalo entre um e outro. Tem algum estudo que comparou, que avaliou o microfocado para redução do efeito da toxina? Porque muitas vezes se o profissional tem aí um efeito adverso, aplicou um pouquinho a mais, ou relaxou um pouco mais o músculo, eu consigo reverter essa situação? Não tem nenhum estudo, não. Inclusive, pelo contrário, o que tem nesse consenso é dizendo que a gente não sofre efeito direto na musculatura. Exatamente, de perda, né, desse efeito da toxina com o ultrassom microfocado. Até porque uma vez que você paralisou, né, que você cortou ali o efeito, né, da musculatura, né, a contração muscular, não seria com o ultrassom microfocado a melhor forma de você estimular novamente. Então, teria que estimular a musculatura mesmo, fazer uma coisa muito mais focada, muito mais interna, né? Então, com o Ultera, não. Com nenhum ultrassom microfocado tem com relação ao pré, a gente falou, não precisa ter um pré, mas será que se fizermos um skin booster, uma hidratação mais profunda, um preparo de pele, o resultado ficaria muito melhor? A gente já sabe isso? Não. Não, na verdade não, porque como a gente está falando de camadas diferentes, inclusive, o que a gente vê muito é o contrário, na verdade. Então, por exemplo, a gente sabe de muitos médicos cirurgiões plásticos, a gente estava falando antes de cirurgia plástica, né? Muitos cirurgiões plásticos que fazem Ultera para preparar a pele do paciente para a cirurgia.
eles até relatam, isso a gente não tem, acredito em estudo, isso né, é mais assim, uma conversa de consultório mesmo, mas eles preparam, então vamos supor, vai fazer uma cirurgia extensa, né, de braço, enfim, aonde ele vai fazer a cicatriz, ele faz um estímulo de colágeno para melhorar mesmo a qualidade de pele, para quando for fazer a cirurgia, melhorar a cicatrização, né, ter uma melhora de cicatrização, então preparar com Ulthera e depois no pós também para melhorar a flacidez, melhorar o que ficou, né, pós-cirúrgico. E quando você falava, as pessoas estão fazendo cirurgia cada vez mais cedo, né, mais precoce, eu penso muito também naquelas pessoas que têm muita contraindicação para método cirúrgico e que essa contraindicação não é tão relevante na hora de fazer o microfocado, né? Exatamente. Então, o microfocado, ele deixa as pessoas, aumenta a gama de pessoas que podem receber esse procedimento, fazendo com que haja um lifting com menos downtime, né? Que foi o que a gente falou, não precisa afastar das atividades. Exatamente, sem downtime, né, na verdade. Então, é muito comum, né, as pessoas começarem a se tratar antes, porque a gente fala de prevenção, né? E o Ulthera, ele é um equipamento que você pode fazer em todas as idades, em todos os momentos, porque você pode tratar desde o rosto mais pesado, quanto o rosto mais leve, mas que quer esse estímulo de colágeno. Às vezes você nem precisa do lifting ainda, mas você quer um afinamento, ou você quer tratar a qualidade da pele ali naquela região, então você pode associar. Hoje em dia se fala, tem artigos, inclusive sendo publicados, sobre skin quality com Ulthera, então tratando mais a derme profunda junto com uma toxina, junto com o bioestimulador. Então, assim, o que a gente, entre aspas, contraindica, o que não é indicativo para a Ulthera, seria a pessoa que vai fazer, que é indicado fazer uma cirurgia, né, que tem um derretimento maior. Mas eu sempre falo, até quando eu converso com os profissionais que têm Ulthera e tudo, que isso depende muito da expectativa do paciente. Então, se você trabalha a expectativa desse paciente, então assim, olha, o seu caso é cirúrgico. Não, mas eu não posso. Eu não posso fazer uma cirurgia, então eu tenho medo, tenho muito receio de fazer uma cirurgia, de entrar no centro cirúrgico. Então você pode sim fazer Ulthera, desde que você entenda que não é um efeito de retirada de pele, você não vai tirar excesso de pele, né? Você vai fazer um efeito lift, mas você não vai tirar a pele do paciente. Então, isso tem que ser alinhado com o paciente, desde que esteja alinhada essa expectativa, eu não vejo motivo por que não fazer também, porque vai melhorar o estímulo de colágeno, vai melhorar esse efeito, né, esse reposicionamento, mas talvez não tenha o efeito desejado que o paciente teria se estivesse fazendo um procedimento cirúrgico mesmo, invasivo, né? A gente poderia dizer que é uma revolução hoje na cirurgia plástica, a chegada do Ulthera, porque ele prepara para a cirurgia, ele atrasa, de repente, uma cirurgia, porque, claro, se tem excesso de pele, tem que tirar o excesso de pele, porém, ele pode tirar menos do que se tirava anteriormente e ficava aquela pele muito retraída, né? Hoje você consegue fazer um lifting cirúrgico mais natural e depois ir tratando com o Ulthera para ficar um efeito desejado sem que se tenha uma retração tão grande de pele, né? Repuxar tanto essa pele, né? Sim. Eu acredito que ele veio muito para somar a cirurgia plástica, né? Porque hoje eu vejo cada vez mais cirurgiões plásticos tendo essa tecnologia, justamente porque muitas vezes a indicação não é cirúrgica naquele momento. Sim. Pode ser que seja mais para frente, mas às vezes a pessoa vem em busca de, eu queria fazer uma blefaro. E aí o cirurgião plástico fala, mas não é ainda o momento. Ou quero fazer uma lipo de papado. Não, mas você não tem gordura o suficiente para isso. Porque quem a gente vai entrar, né, num centro cirúrgico, fazer todo um processo, né, que a gente sabe sempre que um risco, né? É um risco. Todo procedimento cirúrgico né, tem o seu risco. Então, hoje a gente vê que eles estão caminhando muito juntos e não substituindo. Sim. Né? Então, é aquilo que você falou, vai postergar um pouco, talvez, mas não vai substituir nunca. E uma coisa que eu acho muito interessante do Ulthera, que eu vejo nas clínicas e que eu converso muito como consultora, né, de negócios dentro das clínicas, o Ulthera, ele não veio para substituir nada.
Ele veio para somar. Então, eu até converso sobre budget de precificação do paciente, converso sobre toda essa questão. Por quê? Porque eu sempre falo, a gente não quer, não é objetivo competir com outros procedimentos. Então, assim, tudo tem sua, né, cada um na sua gaveta ali, cada um tem suas utilidades. Então, se eu preciso de um estímulo de colágeno, ótimo, eu vou fazer radiesse, mas talvez eu faça radiesse com o Thera. E aí, talvez eu não precise fazer tantos disparos com o Thera, nem tantas seringas de radiesse. Eu posso somar os dois e ficar um tratamento até mais interessante para o meu são paciente. Estímulos diferentes, né? Exatamente, que potencializam muito. Tem uma pesquisadora que fala muito sobre o Thera, que faz publica muito sobre o Thera, e ela fala, a gente assistiu muitas aulas dela, e ela fala que com o Thera e radiesse, 2 e 2 não é 4, é 5, é 6, é 7, porque esse efeito é muito potencializado um pelo outro, né, um com o outro. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que a associação, ela não pode nunca competir uma com a outra. Ninguém deixa de fazer um preenchimento de olheira porque vai fazer uma toxina. Então, você também não pode deixar de fazer um radiesse porque você vai fazer um Thera, ou deixar de fazer outra, enfim, vice-versa. E assim com a cirurgia plástica eu também acredito. Né? Você não vai deixar de fazer um procedimento porque você está fazendo outro, mas sim ou associar, ou postergar um pouquinho, mas ali já tá junto ali com o cirurgião, então eu acho que é um caminho bem bacana. É auxiliar mesmo o resultado do profissional, né? É um equipamento que você vê na clínica de estética, né? É um equipamento que você vê nas clínicas de dermatologia, você vê na clínica de cirurgia plástica, e podia ter em casa, né? A Mers podia lançar um pra gente de bolsa, né? Aí a gente leva um desse na bolsa. O problema é que não dá pra gente visualizar e fazer. Tem profissionais que conseguem fazer coisas doidas, né? Se aplicar. Eu vejo. Eu não sei como. Alguns profissionais fazendo, eu falo, doutor, vira mais um pouquinho, senão você não vai enxergar. Porque a visualização é muito importante. Muito importante. Muito importante. A gente não pode esquecer disso. Uma coisa, assim, importante de se dizer é que a gente não faz isso mensal, né? Não. É um equipamento que você vai fazer uma vez por ano, seria a indicação dele. Isso, a indicação dele é uma vez ao ano, tá? Ele tem segurança para você fazer mais vezes, se assim for necessário. Então, quando que a gente vê que pode ser necessário repetir, né? Então, a gente nunca indica que seja vendido, por exemplo, pacote. 2 sessões, 3 sessões, porque a indicação é única, né? Mas vamos supor que aquele paciente que não quis fazer uma lipo de papada, mas tem uma gordurinha ali importante, um pouco mais do que o desejado para fazer um ultrassom microfocado. Então, lidando com a expectativa do paciente, explicando para ele que talvez ele precise fazer uma nova sessão, após os 3 meses, ele volta no consultório, faz uma nova avaliação, importante foto, né? Antes e depois que o paciente esquece. Esquece como ele estava antes, verdade, né? Porque é um processo progressivo, né? Então faz uma nova foto, gostou do resultado, viu que melhorou, mas que ainda poderia melhorar, pode repetir, né, esse tratamento. Mas, no geral, é uma sessão única, anual. Então, quando a gente fala em custo, não isso vale a pena, né? Super. Né? Tem coisa que é valor e não é preço, né? A gente fala, então é algo que vale, né? Exatamente. Eu acho que o Thera, ele tem um valor agregado muito importante no resultado e no tratamento do paciente. A satisfação, né? Sim, e sustenta, né? Sustenta esse resultado por muito tempo. Então, é muito comum ouvir do paciente que ele deixaria de fazer qualquer coisa na clínica, menos o Thera. Porque é essa programação anual que ele tem para a vida. Do pro-aging. Sim. Do pro-aging. Exatamente. Envelhecer bem, né? Exatamente. E dá para fazer no corpo também? A gente está falando tanto de rosto, né? Sim, dá para fazer no corpo. Todos os estudos corporais com ultrassom são com o Thera, tá? Mas aí entra naquele off-label que eu comentei com vocês. Por quê? Tá para sair, né, a aprovação dos tratamentos corporais pelo FDA. Assim que sair, entra a atualização, né, no Thera para corporal. Então vai aparecer lá o corpinho, porque eu não sei se vocês já viram a máquina de Thera, ele tem um rostinho do paciente, né? Então você não se perde na hora de fazer o tratamento. É muito interessante para quem está aplicando. E para o paciente também, né? Porque eu até brinco, às vezes, os profissionais que têm, eu falo, gente, aproveita esse ultrassom.
Imagina que interessante você ter um ultrassom de imagem na sua clínica. E aí o paciente chegou lá para avaliar. Né? Mesmo que seja de outros procedimentos. Mesmo que você queira vender, por exemplo, indicar para ele um Radiesse. Sim. Eu vou lá e verifico, né, avalio com o transdutor a imagem desse paciente e eu vejo que a derme está bem fininha. Eu falo assim, eu mostro para ele, eu falo assim, olha aqui, e é muito fácil de visualizar. Então você fala assim, ó, tá vendo aqui? Olha como sua derme está bem fina. Passando, vamos supor que ele faça o tratamento, passou 1, 2 meses, ele veio para reavaliar, você consegue escanear novamente e no Ultera você consegue inclusive salvar essa imagem para mostrar para ele posteriormente um antes e depois, e aí é um antes e depois que vai fidelizar esse paciente para sempre, porque não é um antes e depois foto, é um antes e depois exame, né, um ultrassom, então você consegue lá salvar lá a paciente Daniela no mês de janeiro. Olha ali a derme fininha. Como estava a espessura. E olha aqui em maio como ficou. Então, para o paciente, isso é e é um plus que você tem no consultório, assim, na clínica, que é impagável, né? Agrega um valor que não tem preço. Eu vejo alguns profissionais falando, não, é uma tecnologia cara e tal. Mas veja, não é. Né? Pelo resultado, é um investimento. E assim, o que se pode fazer, por exemplo, onde você só quer bioestimular colágeno, então você vem e faz o Radiesse nessas regiões. Em outras regiões, você vem e faz menos disparos com o Ultera, poderia ser feito um protocolo assim. Sim. E aí, você não precisa fazer um full face, você pode fazer regiões onde você não consegue fazer o Radiesse, né? Você vem com o Ultera, e aí, acaba sendo um full face. Inclusive, hoje em dia, a gente trabalha muito com essa questão de pequenas áreas, né? De setorização de tratamento. Por quê? Porque um full face são muitos disparos, às vezes é cansativo para o paciente, cansativo para o profissional. Você entrega pontos de coagulação ali, pontos térmicos, né, importantes ali. Então, quanto mais disparos, mais desconfortável, mais demorado. E às vezes é aquilo que eu falei de não brigar com outros procedimentos, porque às vezes ele acaba gastando o budget dele todo no Ultera e resolve não fazer um outro, sendo que às vezes era melhor, né, direcionar para uma outra área ou fazer uma outra área. Uma coisa que a gente indica muito também, além da setorização, então, por exemplo, vai fazer uma região malar e eu quero estímulo de colágeno, eu posso tratar, por exemplo, a profundidade com o Ultera e a superfície com o Radiesse. Né? Eu não preciso tratar 2 camadas propriamente ditas com o Ultera. Então, a gente consegue personalizar muito o tratamento do paciente e entregar o melhor, né, para ele sem precisar fazer um tratamento enorme, com muitas seringas, muitos disparos. Por isso que chama harmonização, né? É harmonizar. Exatamente. E o profissional estuda. E cada vez mais natural essa muito questão. Natural, muito, isso que é legal, né? Eu quero. Naturalização. Exatamente. Doutora, muito obrigada por ter vindo, pelo seu tempo, por compartilhar o seu conhecimento. A Gi quer fazer o Ultera. Eu já quero fazer. Já queria antes, agora muito mais. Pois é, né? Só confirmou, né? A vontade. Só confirmou a nossa Só deu mais vontade. Nossa vontade de fazer. Imagina, eu que agradeço muito a oportunidade, né? De estar aqui conversando com vocês um pouquinho de uma coisa assim, de uma paixão que eu tenho desde antes de entrar na MERS, né? Desde que eu trabalhava lá em clínicas de dermatologia, de cirurgia plástica. Então, assim, é um prazer poder falar dessa tecnologia que eu acho que veio, assim, já há anos para ficar. E, assim, não tem nada melhor hoje, realmente, mais específico e melhor do que o Ultera para tratamento dessas profundidades. Eu concordo com você. E gosto de ver seu orgulho de estar com essa empresa e trabalhando com isso, em que você realmente acredita, porque dá resultado, né? Com certeza. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje, que é sobre lifting não cirúrgico. Nós estivemos aqui com a doutora Daniela, fisioterapeuta, consultora da MERS, e a gente também quer convidar você para
compartilhar esse conteúdo que a gente falou aqui com você hoje, aqui no podcast do Beleza na Lata, com as suas amigas que gostam de saber sobre lifting não cirúrgico, gostam de saber as novidades do Pro-Aging, ou seja, como envelhecer bem. E também aproveite, tecla aí no sininho. Por quê? Porque nós vamos te avisar quando tem episódio novo e a gente prepara os episódios com muito carinho. A gente está sempre antenadas nas novas tecnologias, traz os palestrantes, traz os profissionais, traz os experts, né, mais famosos, tem mais know-how dentro da temática que a gente aborda e aqui desenvolve com vocês. E também quero que você participe, deixa aí nos comentários os temas que você quer que a gente aborde, o que você achou desse episódio dos outros. Então é o nosso Beleza na Lata, feito com muito carinho para vocês, né, Gi? É isso aí. Obrigada mais uma vez por estarem com a gente e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.